bem-vinda, Fernanda. Boa noite, tudo bem, Fran? Boa noite, tudo ótimo. Então, você é nutricionista, está fazendo doutorando, né, em psiquiatria. Por que Isso mesmo. psiquiatria? Acabei de entrar aqui no doutorado da psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Vou começar agora esse ano. E, enfim, fui para lá porque o meu mestrado foi na relação do intestino, já com o hormônio da saciedade, e fui entrando nesse mundo aí da saúde mental. Que está muito alto, inclusive, né? Esse eixo, intestino, cérebro. Tem um congresso também sobre esse Exato, assunto, né? Tem vários. Tem o gut brain, tem o eixo intestino-cérebro, tem vários congressos que estão em alta essa relação, que ainda é super nova, né? Não é nada muito estabelecido. Mas é realmente um mundo, assim, que de uns tempos para cá que as pessoas estão pensando na psiquiatria nutricional, que a gente fala, né? Então, o que a gente come influencia a nossa saúde mental, não só a saúde física. E que bom, né? Que bom que está havendo essa abertura de olhar esse assunto. Exatamente. Isso. E assim, gente, eu conheci a Fernanda, eu fui num congresso ano passado de nutrologia, já eu vou contar para vocês por que eu me interessei por nutrologia sendo psiquiatra. E aí ela estava numa apresentação de um trabalho dela e eu tirei uma foto, achei muito interessante, né? O que ela colocou ali era uma apresentação específica sobre transtorno afetivo bipolar e alimentação. E aí eu marquei ela e a partir dali a gente começou a fazer uma troca pelo direct e aí surgiu a ideia, vamos levar ao nosso público, né? Informação para colaborar, porque acho que informação sempre é bem-vinda. Eu brinco que duas coisas salvam, a ignorância e a sabedoria. E então, que seja sabedoria, né? Que não seja o não saber as coisas. É isso mesmo, a gente tem que divulgar informação de qualidade, né, Fran? E a gente fala mais ou menos a mesma língua, né? Que bom. O paciente tem que ter a consciência de se cuidar em vários âmbitos, né? Uhum. E assim, é muito necessário para o paciente de transtornos mentais esse cuidado alimentar, né? Que é o que a gente vai estar falando aqui hoje. Eu me interessei, gente, por essa área porque eu comecei a perceber nos meus pacientes, um dos motivos que os pacientes acabam abandonando a medicação é o efeito colateral de ganho de peso, que nem sempre é efeito colateral, às vezes é sintomas ativados, sintomas descompensados. Mas o remédio sempre leva a culpa. E aí eu comecei a tentar entender, eu também passei o ano passado por um diagnóstico de tireoidite de Hashimoto, descobri que eu tenho que tirar glúten da alimentação. Falei, nossa, não vai ser fácil. Então, a partir daí que eu comecei a me interessar pelo assunto, né? Hoje eu faço uma pós de medicina funcional também, integrativa. Ainda estou caminhando em relação a esse assunto, mas eu acho muito interessante essa visão. Eu acredito assim, ó, que se isso não for contribuir, atrapalhar não vai. Com certeza. Né? Aí eu brinco que todo mundo come, né, Fran, também. Ainda bem. Então, a gente precisa saber o que comer e como comer, né? Isso. Porque isso faz parte da vida de todo mundo. Isso. E aí, pra gente começar, eu tenho a mãe das minhas irmãs, porque é o segundo casamento do meu pai, madrasta, eu acho muito forte, o nome dela é Francisca, a gente chama ela de Nina, ela mora fora do Brasil hoje. Mas na época de convívio com ela, foram 12 anos aproximadamente, ela tinha uma frase muito legal que a gente falava assim, tô com fome. Ela falava bem assim, não, fome é 2, 3 dias. Você está com vontade de comer. E eu nunca encontrei uma frase que explicasse tanto a fome fisiológica e a fome emocional, né? Eu vou falar um pouquinho, depois a Fernanda vai complementar. Então, a fome fisiológica, que é o comer homeostático, ele é regulado por esse eixo intestino-cérebro que a Fernanda está estudando, né? Acho que é fruto do doutorando dela futuramente aí também, acredito eu. E ele tem ele envolve 3 sistemas, que é a fome, é o desejo de eu buscar essa comida, a saciedade, que é a saciação, desculpa, que é o quanto de caloria que eu estou ingerindo para me sentir satisfeita, e a saciedade, quanto tempo que eu vou levar para buscar novamente pelo alimento. Já a fome emocional, que eu falo muito comer hedônico, que é um comer pela emoção, né? O que acontece? A gente tem esse hábito de se gratificar. Eu falo assim que o dia é como se fosse uma balança. Ele começa neutro. No decorrer do dia, as situações desconfortáveis que vão acontecendo, estresse, rotina de vida, trabalho, filhos, correrias, a balança vai ficando negativa. E aí, geralmente, no fim do dia, há uma percepção cerebral, por mais que eu não faça nada sobre essa negatividade. Eu mereço, e aí, né?
eu mereço. Então, se o dia foi ruim, eu mereço. Foi puxado, por favor, preciso comer. E se o dia foi bom, também vou me Uma gratificar comemoração, com né? comida. Comida é prazer, né? Isso a gente não pode negar Totalmente. realmente. E aí, o mais engraçado, assim, que gostaria que a Fernanda falasse um pouquinho também, por que a gente busca nesse horário de comida alimentos que não deveriam ser ingeridos, né? Então, não é Calóricos, né? fome de salada de alface, é fome de carboidrato, o combo, açúcar, gordura, carboidrato, É, né? exatamente. É que é hormonal mesmo, né, Fran? Então, a gente sempre nas consultas, né, geralmente é isso, 4, 5 da tarde, nossa, eu tenho uma fome louca. O que pode acontecer é uma questão, primeiro, hormonal, né? Então, às vezes, ao longo do dia, a gente foi comendo aquilo que nosso corpo não precisava, né? Que é bem o nome da live, né? Então, meio descompensando. E aí, chega lá no final do dia, né, o corpo quer alguma coisa diferente. Tem essa parte do eu mereço, claro. Mas acho importante aqui falar dos sinais da fome, né? Então, o que é essa fome? Ou ao contrário, o que é a fome biológica? Né? A gente está falando tanto da fome emocional, mas a fome biológica. Então, será que minha barriga está roncando um pouquinho? Será que eu tô, né? Será que faz tempo que eu não E comi? ela Realmente ronca mesmo, né? Porque é ácido clorídrico, exatamente. né? O barulhinho ali de processo digestivo mesmo, né? Mas há quanto tempo eu não comi? Às vezes você pode achar que está com fome e até sede, porque a sede e a fome são sinalizadas no mesmo lugar, então vou tomar uma água, achando que é uma fome. Então, tentar entender o corpo mesmo ao longo do tempo, né? Se dar o tempo de se conhecer também. Ah, é fome, não é? Não, mas eu comi há 1 hora, então talvez não seja fome, né? É mais a vontade de comer. Então, a Isso, gente tentar entender a isso. fome emocional. Dias atrás aconteceu uma situação bem interessante, porque por mais que a gente adquira autoconhecimento, a gente acaba ficando refém muitas vezes, e o pior, eu acho que refém consciente das atitudes. Então, eu me gratifiquei com uma fome emocional depois de um dia de estresse. E foi muito interessante porque eu estava satisfeita, e aí o olho queria, né? É aquela coisa do só mais um pouquinho que Para mais cabe. um pouco. E aí eu acabei comendo, né? Então atrapalhou meu sono. Eu defendo muito para os meus pacientes que essa última refeição do dia seja feita no máximo 19 horas, de preferência 18h30, né? Com o entardecer. Já fiz um vídeo aqui para o próprio Instagram falando sobre isso, né? Que lá na antiguidade nós não comíamos esse horário e a gente foi prolongando, a gente foi estendendo. Luz, né? Ciclo circadiano, as doenças mentais, transtorno afetivo bipolar, principalmente, são doenças do ciclo circadiano. Então, inverter esse horário de alimentação, inverter esse horário de dormir, vai virando uma bagunça. Sair do nosso do que era para ser, né? Na verdade. E aí, o que a gente pode fazer para sair dessa fome emocional e não prejudicar a nossa saúde mental? Então, vamos lá. Pergunta de milhões, né? Mas eu separei algumas coisas aqui pensando nisso, né? Como a gente pode também ouvir essa fome emocional, né? Porque acho que a ideia aqui é isso, não é que é para de repente a gente parar de comer com prazer, que nem você falou, mas acho que, de novo, tentar se escutar e se conhecer. Então, será que eu tô com fome, por exemplo, de doce ou salgado? Que eu acho um exemplo legal. Então, essa hora, 4 ou 5 da tarde. Bateu uma fome, mas a minha Nutri mandou, né? Que não sou eu, porque eu não vou fazer isso, mas a minha Nutri mandou eu comer 2 ovos mexidos agora à tarde, porque é proteína e tá ótimo. Mas às vezes você queria um docinho. E aí você come os 2 ovos, não te sacia, e aí você vai lá e belisca mais alguma coisa, e belisca mais alguma coisa. E talvez você tivesse feito uma panquequinha que inclui o ovo, mas com a banana, uma canela, talvez até um pouquinho, né, um pedaço pequeno de um chocolate derretido, talvez já teria matado sua fome, você comeu ali o suficiente, nutriu seu corpo, mas também te deu um prazer, né? Também foi... matou sua fome emocional, vamos dizer assim. Outra coisa da gente também, né, para não ultrapassar os limites. Então, a quantidade é muito legal a gente entender também essa quantidade, que muitas vezes o comer emocional está associado, né, com essa compulsão, com esse exagero. Às vezes, quando a gente está vendo TV ou do eu mereço. Então, estratégias, né, da nutrição comportamental que eu gosto de usar. Primeiro, pacotes pequenos, né? Então, ao invés de comprar barra de chocolate, vamos comprar o menorzinho. Tem tablete de 5, de 10, de 20 gramas. Porque às vezes a barra tá ali aberta, quando a gente viu, a gente comeu inteira, né? Eu falo de chocolate, que eu acho que é o must, né? É o gosto geral. Mas pode ser uma pipoca, né? Se eu estourar um balde de pipoca, eu vou comer tudo. Então, talvez, né, estoura 2, 3 xícaras, né, dela estourada. Então, pensar sempre nisso. E além da quantidade, pensar na densidade nutricional. Então, o que é isso, né? Então, quanto de nutriente tem naquele alimento? Então, é isso. Quando a gente fala da pipoca, ela é super densa. Ela tem fibra, ela tem antioxidante, além do carboidrato ali. Quando a gente fala de
talvez um biscoito de pacote. Então, será que aquilo vai matar a sua vontade? E é isso, só vai ter, né? Enfim, uma gordura que não é muito legal, um carboidrato sem fibra, um açúcar adicionado. Então, também tentar entender. E o chocolate é legal porque dá pra gente trazer também. Vai ter o antioxidante do cacau, vai ter a gordura boa do cacau. Então, tentar achar esse equilíbrio entre, né, nutriente, mas também sem exagerar na quantidade, e aquilo que você tá com vontade de comer, né? E o outro ponto, eu acho aqui, é tentar achar, né, Fran, aquilo que você, o que te sacia. Então, às vezes, né, não precisa ser o chocolate, mas um pedaço de queijo branco com um pouquinho de doce de leite, ou uma fruta, né? Tem gente que adora uma uva congelada, vai matar a vontade do doce. Ou não, eu gosto de um salgado mesmo, eu tenho vontade de uma torta de frango no meio da tarde. Ah, então vamos achar uma receita legal que inclua o frango desfiado, mas não seja ali a massa, né, de empadinha, de torta. Então, sempre esse equilíbrio entre os nutrientes, mas também ser gostoso, né? E aí, Fer, já quero que você me ajude com uma outra coisa. Há um tempo atrás eu fiz uma palestra para um público de nutrição, envolvendo saúde mental, nutrição. E aí eu levantei um estudo, que eu falo desse estudo porque eu fiquei muito admirada com ele, né? Um estudo que foi de 1940 a 2019, então a gente está falando de mais ou menos 80 anos de estudo, que foi acompanhado grupos grandes, né? Na parte A e na parte B, 16 mil, 15 mil e alguma coisa, e foi feito por etapas. Mas esse estudo ele vem para dizer o seguinte, que os nutrientes dos alimentos comparado lá atrás, a gente, por exemplo, o potássio na comparação do estudo lá, ele chegou a ser 100% ausente no alimento atual. E lá atrás existia esse potássio, né? Então, assim, hoje a gente tem muito grande essa força do alimento orgânico, que teoricamente seria sem agrotóxico, seria com um preparo melhor. Só que a gente percebe esses alimentos modificados pelo clima, pelo próprio solo, colheita. Eu brinco muito assim lá em casa com a banana, né? Eu já troquei a banana uns 15 vezes de lugar, porque ela amadurece em 2, 3 dias. E eu já cortei, já coloquei alumínio ali, que as Fez todos os testes do Instagram. Eu só não lavei. Esses dias eu vi que tem que lavar, então eu vou deixar ela de molho daqui a pouco para funcionar. E aí, então, assim, eu falo, gente, como é que essa banana amadurece tão rápido, ao ponto de estragar? Então, hoje é difícil a gente conseguir ir a algum lugar, comprar um alimento que seja acessível também. Tem isso. Quando a gente fala em dieta, as pessoas correm do Nutri, principalmente, né? Porque é caro, né? Vai passar coisas que eu não posso comer. Onde eu vou conseguir comprar, né? Vai dar trabalho. E aí, como é que a gente faz para escolher? Como é que você vê? Podia ter um raio-x do nutriente, né? Porque você acha que está comendo, mas você não está. Então, eu vejo meus pacientes, eu peço muitos exames, né? Vitamina D, vitamina B12, ácido fólico. Eu suplemento quase todo mundo, né? E assim, mas você não é exagerada? Não, eu não sou uma médica exagerada em relação à suplementação. Só que uma deficiência de vitamina B12, por exemplo, pode fazer um sintoma muito semelhante a um episódio depressivo. Então, eu vejo que a suplementação é um caminho que parece que uma vez que a gente pega, a gente não consegue mais voltar atrás. Mas assim, por quê? Como é que a gente escolhe esse nutriente? Tem alguma dica aí em relação a isso? Então vamos lá. Sim, é claro, é isso. O solo mudou, né? A tecnologia tem seu lado, né, muito positivo, mas trouxe outras questões não tão positivas, igual os resultados desses estudos. Mas o alimento de verdade vai ser sempre superior, né? Eu sempre brinco. Tem gente que me questiona disso do orgânico. Ai, mas como é que eu vou comer uma maçã que tá cheia de agrotóxico? Sim, mas ela vai te trazer outros benefícios. Então, aquilo, se conseguir, né? Eu sei que não é tão acessível, mas o orgânico sempre que possível, né? Porque pelo menos não tem toda essa parte química. Mas mesmo assim, né? O alimento ele é inteiro, ele veio para a natureza daquele jeito. Então, pode ser que esteja diferente ou até menos, mas as tabelas de alimentos, né, a USP tem, a Unicamp, elas são analisadas meio que constantemente. Então, tá lá, a base do alimento é a mesma. Então, a laranja, por exemplo, né, eu até escrevi aqui laranja, pode ser que não tenha igual de 80 anos, mas ela continua sendo laranjinha, então ela tem a vitamina A, ela continua tendo a vitamina C, ela continua tendo a fibra, e ela veio desse jeito, né? Então, a gente fala que tem uma sinergia ali de todos aqueles nutrientes que são muito mais benéficos do que a cápsula, obviamente, né? Então, claro que esse suplemento vem para né? Ele vem para complementar. Então, que nem você falou, em casos que né, eu vou até falar especificamente depois de alguns, mas se a B12 tá baixa, se a vitamina D tá baixa, são duas que a gente, assim,
tem que suplementar, e os estudos já mostram que se está abaixo, né, os sintomas depressivos, por exemplo, podem aumentar. Mas é isso, exame de sangue e alimentação. Então, sempre preferi o alimento inteiro, né? E aí, aqui até eu trouxe uma recomendação que vem aparecendo em todos os estudos, né, vários estudos, quando fala de intestino e cérebro, em relação né, ao consumo de 30 alimentos vegetais por semana. Então, para você ter... Calma. 30 não é um número alto, não? Não é tão difícil, né? Ei, não é 30 por mês, um por dia? Por semana, mas vou te falar que não é tão difícil. Por quê? Porque os alimentos vegetais, eles vão ter muito mais fibra e muito mais antioxidantes, né, do que os animais. Então, a gente vai ter um intestino saudável, consequentemente, né, um cérebro mais saudável. Em mais 30 alimentos vegetais por semana, vão ser mais ou menos, né, 7, 8... um pouco, né, quase, vamos dizer, por dia. E aí, só que o que são alimentos vegetais? Então, entram todas as frutas, todas as verduras, os legumes, os cereais integrais, os feijões. Independente de quantidade, ou tem quantidade mínima recomendada? É uma quantidade relevante, né? Não é tipo um grão de feijão, mas tipo uma quantidade relevante. Uma fatia de abacaxi, aveia, todas as sementes, então semente de linhaça, chia, que são coisas acessíveis, né, que eu tô falando. Não tô falando da linhaça da China vermelha, que você só acha numa loja. Nem saberia identificar. Exatamente, mas chia, as sementes, né, como todas as castanhas como um todo, o arroz integral, e daí entram as especiarias, então canela, gengibre, cúrcuma. Então, se você for pensar em 7, 8 por dia, não, né, não seria um número tão alto assim, né? Pensando nisso, incluindo todos esses grupos de alimento. Então, mas de novo, é isso. A gente vê a alimentação antes e a suplementação vem sim para ajudar, né? Individualmente. Eu oriento muito meus pacientes, me corrija se eu estou errada, né? Com relação à escolha do alimento que é um pouquinho mais termogênico, né? Que eu tenho a sensação que se você escolher entre comer uma torta de maçã e canela, vai ser uma escolha mais saudável do que uma torta de chocolate. Né? Então, para o resultado final de ganho de peso, eu percebo que essas escolhas também acabam influenciando. Tanto que, por exemplo, no inverno, a gente busca por mais comidas quentes, né? Comidas mais pesadas, por conta de gasto realmente energético. Sim, claro, no frio a gente gasta mais. E aí? Sim, faz super sentido. E, assim, acho que pensar sempre em incluir fruta, verdura e legume em todas as refeições, pelo menos uma. Então, é isso. Então, se no café da manhã a gente conseguir incluir uma fruta, ao invés de ser só pão e queijo, vamos dizer bem assim, do básico, né? No almoço e no jantar, sempre ter as verduras e legumes. Aí é isso, a gente vai incluir os alimentos vegetais, que não são muito calóricos, né? Então, verduras e legumes, por exemplo, são os menos calóricos. E ainda esses antioxidantes, muitas vezes temperados com os termogênicos. Então, sim, tá certo. Canela, o cacau, o gengibre. Com certeza as pimentas. Então, vão ajudar, sim. Não tem dúvida. Uma queima, né? De alguma forma, ajuda a queimar, ou é um processo digestivo mais rápido que de alguma forma não sobrecarrega em caloria? Isso, não é que ele tem caloria negativa, eu brinco que nada tem, é só água, de resto nada tem caloria negativa, né? Tudo tem um pouquinho. Mas é isso, o processo digestivo dele faz com que o nosso metabolismo fique um pouquinho mais acelerado, né? Não vai fazer um milagre, mas se todo dia eles estão ali, né? Todos esses alimentos mais termogênicos ajuda sim, com certeza, nesse controle de peso. Tá. E aí, a gente hoje vive um problema que é essa alimentação industrializada, né? Eu estava assistindo recentemente uma série na Netflix que é sobre a dieta dos gêmeos. Ah, sim, eu vi dos veganos, né? Tem gente sinalizando aqui que caiu. Por favor, sinalizem aí se tá tudo bem. Tabata, que entrou agora por último, manda um oizinho aí pra gente, por favor. Porque eu tô achando que caiu. Ixi, será? Com a gente, voltou. Será? Voltou. Tá bom. Acho que caiu. Ó, alguém tá te elogiando ali, doutora Fernanda, show. Então, assim, hoje a gente vive essa era do fast food, né, da alimentação industrializada, que tem trazido, eu vi no congresso, isso me contribuiu muito enquanto profissional, que a obesidade, ela não está nem 15% diagnosticada do jeito que era para ser diagnosticada. E a gente sabe que tem vários estudos apontando que os alimentos industrializados favorecem transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, próprio transtorno afetivo bipolar, né? Então, eles estão ali fazendo uma contribuição. E aí, existe alguma parte, algo na parte alimentar, nessa suplementação, que poderia ser uma prevenção ou até um tratamento, contribuindo de alguma forma
os principais diagnósticos aí. Vamos pensar em depressão, ansiedade e transtorno afetivo bipolar. Tá bom. Acho que eu vou separar aqui em dois, tá? Acho que primeiro falar dessa parte dos industrializados, né? Só para trazer todo mundo para a mesma página, que surgiu um boom no mundo da nutrição, então não é bem assim, então tem uma parte muito pró e uma parte muito contra, assim. Então, quando a gente fala de alimentos industrializados, na verdade, a gente não quer dizer o arroz embalado, tá? O iogurte, que é leite e fermento, não é porque ele está embalado, né? Não é porque ele veio da indústria de alimentos que ele é ruim. A questão são os ingredientes que estão lá. E geralmente, quando a gente fala de industrializados, ultraprocessados, na verdade, é porque são alimentos ricos em açúcar, em sódio, em gordura saturada, em gordura trans, né? Que são alimentos que a gente, né, aqui consome muito, consome em excesso, na verdade. E essa é a grande questão, e até quem veio primeiro, né? Então, será que as pessoas que estão com, né, com alguma questão psiquiátrica, né, já estão buscando essa felicidade, ou estão, né, se afogando ali nesses nutrientes, ou será que esses nutrientes que estão levando ao aumento, né? Então, isso ainda, né, sabe que tem essa associação, mas a gente não sabe exatamente quem veio primeiro. E, por outro lado, uma falta dos nutrientes que a gente precisa, né? Então, a falta da fibra, a falta das gorduras boas, que são as que estão nas castanhas, nas sementes, nos peixes, no abacate. Então, esse desequilíbrio, na verdade, nutricional, quando a gente fala, é muito mais, né, não é só o excesso de um, mas a falta do outro. Então, isso, né, fast food, comida congelada pronta de má qualidade, lanchinhos embalados, né, também de má qualidade, porque a gente tem opções boas no mercado, mas, né, acaba sendo mais caro, às vezes, muitas vezes as pessoas nem sabem exatamente qual escolher, né, na gôndola. Então, acho que essa parte da qualidade, já eu posso falar mais de padrão alimentar como um todo, tá? Mas acho que essa é a grande questão. E está associado também com a obesidade, que nem você falou. E quando a gente fala de suplementação, alguns casos, como eu já citei, então, continuando ali, alguns casos vão ser um caso de suplemento mesmo. Então, primeiro a gente vai ver a alimentação. Então, se a B12 está baixa, por exemplo, zinco, selênio, será que não dá para, né? O selênio está baixo? Será que aquela pessoa não consegue consumir uma castanha do Pará por dia? O zinco está baixo? Será que essa pessoa está consumindo proteína animal, cereal integral, que é o que tem zinco? A B12 também? Então, será que a gente consegue, no primeiro momento, com alimentação? Não, então vamos para suplementação. Vitamina D também é uma que é um pouco mais difícil pela alimentação, né? E a gente precisa do sol para absorver. Mas também, se a pessoa, né, no dia a dia dela está com nível normal de vitamina D, não tem por que suplementar, mas níveis baixos estão associados a sintomas depressivos mesmo. Então, tem esses que a gente precisa ficar de olho pelo exame de sangue, ou às vezes por um sintoma, né, e aí sim investigar. Mas tem alguns que são suplementos que quase que já está dado, né? Então, tem o famoso ômega 3. Por quê? Qual ômega 3 é melhor? Então, porque lá no congresso eu me deparei com isso. DH não sei das quantas, o meu EPA e DH, é isso. E assim, eu não vou inventar um ômega 3 mais saboroso, não, pelo amor de Deus, porque difícil, aquilo né? Fica lá para sempre, né? Então, mas por que o ômega 3 é tão falado, né? O ômega 3 ele é base para a formação ali do funcionamento dos nossos neurônios. E só que eles estão nas algas. E aí os peixes que comem algas contém ômega 3. Só que a gente, né, no geral, não tem jeito. A gente, no geral, consome peixe de cativeiro, que come ração. Então, os peixes que a gente come tem muito menos ômega 3, de novo, né? Igual se comparar, se fizesse um estudo ao invés da banana com potássio, se fizesse dos peixes, com certeza, também, né? Hoje em dia teria menos ômegas. Então, por isso que é tão importante tomar ômega 3. E aí é isso, o ômega 3 é um tipo de gordura, né? Estrutural, quimicamente, ele é insaturado, e ele é anti-inflamatório. Então, também já se sabe disso, além de toda essa parte, né, dos neurônios, ele é anti-inflamatório. E tem tem alguns tipos de ômega 3, e os mais falados são o DHA e o EPA. São como se fossem tipos menores, tipos menor, e eles são, né, grupos. O ômega 3 é um grupo e tem vários subgrupos, e o DHA e o EPA são dois deles. Os mais importantes e que são bem absorvidos pelo nosso corpo. Quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que procurar mais o DHA, tá? Não é que... Alguma particularidade? Exatamente, porque esse DHA que vai ter ação nos neurônios, tá? Então, que é o Dexaexoribose, enfim, desculpa. Esse nome eu vou ficar devendo, depois vocês põem DHA ômega 3 no Google. E aí, o DHA é principal, e no mínimo 1000 mg,
tá, Fran? Sempre, tá? Então, se você tá tomando 250 microgramas de DH, os estudos não veem um grande efeito. Então, pelo menos 1.000 de ômega 3 como um todo, sendo a maior parte de DHA, tá? Se for mais, ótimo. E também eu sempre falo que o frasco seja de cor, não seja transparente, né? Porque é um óleo que pode oxidar, exato. Então para ele não ser, né, uma embalagem transparente. Então, o ômega 3, acho que é isso. Sim, então, para depressão, tá? Para depressão maior, a gente já tem estudos que sabem. Para ansiedade e transtorno bipolar, na verdade, os estudos ainda estão bem no começo, assim. Eu, durante a pandemia inteira, fiz uma revisão de todos os estudos que tem disponíveis no mundo sobre nutrição e transtorno bipolar. E ainda são muito poucos, né? Infelizmente, né? Até por isso que eu fui entrando no doutorado e criando meu projeto. Porque é isso. Então, da coenzima Q10, por exemplo, para transtorno bipolar, tem um estudo. Vitamina D tem 3 estudos. Então, a gente não pode afirmar. E do ômega 3, que tem acho que são 18 ou 20 estudos, é muito heterogêneo. Então, a gente não pode afirmar que o ômega 3 vai melhorar. Mas também, aquilo, né? Não tem contraindicação. Então, eu acho, né, principalmente médicos que talvez estejam assistindo, ou pessoas com diagnóstico, não vai te fazer mal, pode ser que ajude, pode, né, vir a ajudar o tratamento medicamentoso, mas não, nos estudos na ciência a gente ainda não tem nada comprovado sobre isso, tá bom? Não parem o remédio, viu, gente? Exato, É combinada. Exato, sempre um tratamento adjunto à atividade física, alimentação, exatamente, dormir bem, né? Nunca em substituição, a terapia, nunca em substituição ao remédio. E uma outra que tem, né, comprovação é a erva de São João também, tá? Que é o só por curiosidade. Isso é. Quem compra natural não compra às vezes por erva de São João, compra por hipérico parfaro, eu não lembro o nome dele. Eu sei. Erva de São João. E aí a dose só que aí varia muito, tá? É mais individualizado. E aí uma outra coisa que a gente tem que ficar de olho são os antioxidantes, que aí podem vir, né? Como a gente falou deles, né? A canela, o gengibre, como alimento, mas como suplementação, principalmente a curcumina, que vem da cúrcuma, que é igual ao açafrão, né? Então aquele pozinho amarelinho. Tem a curcumina, que é o composto principal antioxidante dele, que hoje em dia já tem em cápsulas. Faz diferença, Fer, porque as pessoas falam assim, procure a raiz e aí bata, faça tipo, não é shots, é tipo, você congela o gelinho ali e vai utilizando no suco. Faz diferença em relação a você estar ingerindo realmente dessa forma ou ingerir esse em cápsulas? Tá, ó, do cúrcuma é uma que eu estudei bastante, que quase foi meu projeto de doutorado. Dos estudos, a maioria é direto com a curcumina. Então, eles, né, isolam só o composto antioxidante, que é a curcumina, e formam cápsulas. Mas eu diria, né, acredito que claramente a raiz é mais do que o pó. Mas, de novo, se você comprar de um lugar confiável, né, que seja... E cúrcuma, né? Só tomar cuidado, porque às vezes, né? Coloral ou açafrão que não o da terra, então só tomar cuidado. Mas se for a cúrcuma em pó, todos os dias ali você usando ela, porque é mais prático, né? No fim. E aí, dica de ouro, colocar sempre junto com pimenta do reino, porque a piperina da pimenta do reino ajuda muito a absorção da curcumina. Tá, mas por exemplo, me ajuda aí, então. Tá bom. Você faz tipo um gelinho que usa como um chá. Você também vi que a cúrcuma também ela aumenta a imunidade, né? Isso. Tem muita gente que faz shot de manhã, por exemplo. Então põe na água ali um pouquinho, né, cúrcuma, uma pitadinha de pimenta do reino, limão, gengibre, enfim, o que gostar. Eu adoro pôr no ovo. Então vai fazer seu ovinho mexido, um pouquinho de cúrcuma, né? Uma dose de cúrcuma, uma dose pode ser bem menor de pimenta do reino, e aí já tá garantido ali um antioxidante do dia. Alguém perguntou se a diferença é de curcumina e açafrão. Então, Tarsila, a curcumina é o composto antioxidante. Tô tentando pensar em algum que é mais conhecido. Como se fosse o substrato. Isso. Deixa eu tentar ajudar. Quando a gente toma, por exemplo, um remédio, ele se converte num metabólito, que é menorzinho, que é como se fosse filtrado, né? Isso. Que é o que vai fazer o efeito final lá no cérebro, isso nos mesmo. receptores. Então, a cúrcuma tem vários compostos antioxidantes, a curcumina é a principal. A curcumina, que é isolada e está em cápsula, geralmente vocês vão ver isso, cápsulas de curcumina. E o açafrão da terra é igual a cúrcuma,
que é uma raiz, né? Aquela raiz vermelhinha, que aí vira o pozinho também. E a nível de funcionamento intestinal, tem alguma das duas que é melhor, que faça algum outro efeito? Não, é tudo igual. O importante é ser absorvido e fazer efeito. Isso, e o importante é o uso regular também, né? Não é que a gente usa uma vez por mês né? Assim, tudo tem que ser de maneira consistente. Ô, Frei, aí uma última coisa falando em suplementação, acho super, né? A gente começou falando disso de intestino-cérebro, então falar de pré e probióticos, né? Que a gente ouve super falar. Então também trouxe aqui pra gente como. Então vamos lá. Os pré-bióticos são fibras que estão em alimentos específicos, como a banana, a cebola, o alho poró. A gente ouve muito falar da banana verde, porque ela tem mais pré-bióticos, porque como ela tá verde, ela tem mais fibra. Então, esses alimentos, a casca da maçã também tem, então são pré-bióticos, são fibras específicas que não vão ser absorvidas no nosso corpo, mas as bactérias, né? Então, a nossa microbiota gosta de comer esses pré-bióticos. Então, E como também se fosse... é importante. É essencial. Então, como se fosse um combustível para as bactérias boas do nosso intestino, né? Se proliferarem. E aí, e outro termo, então esses são os pré-bióticos, são fibras específicas, e os probióticos são bactérias mesmo, então o mais famoso, lactobacillus, né? Naquele iogurtinho, quando a gente Tem mesmo? Lá tem, só que hoje em dia, né, foram descobertas várias outras bactérias e a gente pode, né, comprar manipulado ou comprar um combo de 4, 5, né, já prontas bactérias, que aí sim, essas bactérias são as boas já, então associadas com, né, então tem bactérias que, né, associadas à obesidade, associadas ao transtorno depressivo, associadas ao transtorno de ansiedade. Até na farmácia, né, no mercado já tem hoje em dia alguns produtos mais focados de probióticos. E esses produtos na parte de farmácia, geralmente eles entram como suplementação, né? Então, por exemplo, a própria melatonina para o sono, ela é lá no grupinho dos suplementos alimentares, não é no grupo de medicação. Não é medicamento. Porque é isso, que nem você falou, né? É um a mais, né? Junto com o tratamento medicamentoso, né? Não é E assim, ó, na minha especialidade, eu encontro uma resistência muito grande, tá? Então, por exemplo, se eu for reavaliar um paciente pós me apresentar os exames que eu solicitei, vitamina D baixa, vai sair daqui com cápsulazinha de vitamina D com a K para ajudar na absorção. Vitamina B12, dependendo baixa, tem que fazer injetável, porque a própria flora aí, como ela está informando, né? Não absorve, às vezes, porque às vezes tomando está tão desregulada, né? Sim, e a vitamina B12 imita muito os sintomas depressivos, né? Cansaço, mal-estar, fadiga, choro. A paciente, principalmente os idosos com vitamina B12 baixa, eles ficam mais chorosos, né? Então, é importante fazer essa suplementação da vitamina B12. Até mesmo porque tem alguns medicamentos que inibem a absorção da vitamina B12. Na psiquiatria, fala-se bastante dos benzodiazepínicos e alguns antidepressivos, mas eu particularmente nunca vi um estudo comprovadamente falando, olha, isso aqui é porque ele joga para fora sódio, potássio, porque faz um processo químico ali, né? E aí o que acontece? Eu estava falando da resistência. Então, às vezes, eu tenho esse conhecimento para poder falar, olha, você vai precisar de um probiótico, você vai precisar de uma vitamina B12, de uma vitamina D, uma K, e mais um remédio psiquiátrico, que geralmente é 2. O paciente fala assim, meu Deus, eu fui lá e ela me passou um... Então, e é muito interessante a resistência, porque eu pego muito como exemplo a pregabalina, né? A pregabalina hoje é um anticonvulsivante que a gente usa muito para ansiedade, para dor crônica, para ajudar a induzir um sono, porque ela age ali sobre a musculatura lisa. E às vezes eu começo em dose baixa e os meus pacientes ficam extremamente sedados. E aí, quando eles voltam lá do ortopedista, lá do colega clínico, volta tomando 75 miligramas de manhã e não sedou. Então, existe esse efeito emocional dentro da psiquiatria, tanto para o positivo quanto para o negativo. Entendi. Né? Tem um preconceito. Isso. Mesmo. E nem todo mundo, né, Fer, tem acesso a informação de qualidade e pode ir a um nutricionista, né? Então, hoje o tratamento de modo geral, se a pessoa realmente vai se tratar, custa caro. Terapia custa caro, tratamento psiquiátrico custa caro, nutrição custa caro, atividade física tem seu preço também, boa alimentação, né? Então a gente percebe que sim, é difícil você manter tudo
do jeitinho que deveria. Precisa ser. Tanto que é isso. Né, no meu dia a dia, eu tento priorizar, né? Então, que nem eu falei, a vitamina D e o ômega 3, por exemplo, são dois que quase que a gente não consome pela alimentação. Então, é isso. A D principalmente. A D, Então, o sol, quem fica? é isso. Mas também, se é uma pessoa que já está aí com níveis adequados, então vamos ver. Ah, mas então a pessoa é vegetariana, então B12 tem que suplementar, vamos dar, né, preferência para B12. Então a gente meio que escolher nossas batalhas para isso, também não assustar o paciente, né? E a gente achar esse equilíbrio de também achar onde por alimentação, que é, né, o nosso papel aqui como Nutri também, exatamente trazer os alimentos como fonte desses nutrientes. Me permite uma observação. Você falou da erva de São João. Eu já peguei paciente intoxicado, porque é muito comum nessas lojas de produtos naturais, né? Ah, eu tô com ansiedade. Valeriana, passiflora, erva de São João. Né? É o combo. E geralmente a erva de São João ela tem um nível tóxico, né? Então ela é muito parecida a estrutura dela com os inibidores da monoamino-oxidase, que é um antidepressivo que é utilizado ainda, mas nem todo mundo tem mão para esse antidepressivo. Por exemplo, eu não tenho nenhum paciente usando um Imal, porque ele exige que você, ao tomar, tenha cuidado com outros alimentos, com outros medicamentos e a alimentação, né? Principalmente os derivados da purina. Né? Então, assim, é bem particular em relação a isso. É um antidepressivo muito bom. Quem deve prescrever aí consegue ter respostas satisfatórias, é antigo, inclusive. Mas o que acontece? Tem que ficar pensando, né? Porque daí o que acontece? Você usa a erva de São João, você começa a usar muito, você pode fazer intoxicação, você pode fazer esse metabolismo que vai te dar consequência, né? E ainda, pacientes que usam antidepressivo. Então, né, o Imal é um tipo de antidepressivo que não pode ser utilizado com outros. E aí você vai tomar um produto, né, uma natural ou não. Eu gosto muito da teoria de que entre o veneno e o remédio, a diferença é a dose. Totalmente. Né? Tudo em tudo. Uhum. Inclusive, eu falava assim, tudo menos água. Mas até eu ter um paciente que começou com uma somática de tomar tanta água que começou a jogar sódio, virou uma bagunça, sabe? A parte cardíaca dele, né? Então, assim, tudo em excesso pode ser um problema. E aí tem que tomar cuidado com a erva de São João, porque pode fazer síndrome serotoninérgica, né? Principalmente se você utiliza um antidepressivo. Sim, tá? Tudo com orientação, né? Eu sempre brinco que, né, pegando o gancho aí de ir na loja de suplemento natural, que nem chegam né, nas minhas consultas e aí a pessoa não come nenhuma fruta, não põe uma castanha na boca, só come cereal, né, branco, né, farinhas brancas, arroz branco, e aí vem pedir suplemento. Não, mas você não vai me dar nada? Não, vamos tentar incluir uma frutinha, incluir sementes, né? Vamos pelo mais fácil e depois a gente vê da suplementação, né? Porque as pessoas querem milagre, né? Infelizmente. E até como uma prevalência muito estética também, né? Então, o peso está muito vinculado à autoestima. O Brasil tem um padrão do que deveria ser, que não é real, a gente sabe, né? Então, melhor um indivíduo saudável e ali bem do que magro e às vezes com deficiência nutricional ou ainda com alguma outra doença, né? E tá super associado, né, Fran? A obesidade com os transtornos alimentares. Você falou lá atrás, quem começou primeiro, né? Então a gente tem vários estudos tentando fazer quem é o problema aí, mas hoje em dia a obesidade ela vai cursar com resistência insulínica, que é extremamente inflamatória para esse cérebro. Então, o transtorno afetivo bipolar, por exemplo, faz muita resistência insulínica também. Então a gente vê quem é que está piorando quem. Então, é o obeso que vai ter um transtorno mental, ele tem maior chance de ter um transtorno mental, ou é aquele paciente que tem um transtorno mental que tem maior chance de se tornar obeso. Né? Pode ser que os dois caminhos, inclusive, estejam extremamente certos, né? Acredito que sim. E é isso, e alimentação, atividade física, sono, todos aí, né? Tudo, né? Não tem, tudo. É o que você falou, não tem milagre, né? E assim, Fer, existe uma dieta saudável, tipo, que dá para usar para o corpo, para a mente, sem se preocupar tanto? Existe, e ela existe. Bom, acho que todo mundo já ouviu falar, ela está em todas as manchetes por aí, né? Que é a dieta mediterrânea, falando né, então, de saúde cardiovascular, de saúde mental, de controle de peso. Então, ela está associada só com, né, então, todo mundo que pratica, né, a dieta mediterrânea tem uma melhora na saúde, ou uma saúde melhor, vamos dizer. Né? Então, e o que é a dieta mediterrânea? Ela foi
ela é natural de lá, né? Então, na verdade, ela é baseada nos alimentos que estão lá em Portugal, na Grécia, né? Na Itália, na Espanha, naquela região do Mediterrâneo. E acabou virando o nome da dieta, mas que para eles é muito normal. Igual pra gente, né? A gente come mandioca, milho, né? Porque eles estão aqui, feijão. Lá, então, a base, a gordura mais usada é o azeite. Então, hoje já se sabe que é principalmente por causa disso. O vidro aqui do azeite cada vez mais alto, tá difícil, né? Manter Nossa, essa dieta mediterrânea tem aqui. bastante, né? Um Mas, azeite enfim, de qualidade é caro. mas a preferência é sempre pelo azeite e pode sim refogar por esquentar o Isso que eu azeite, ia te pode. perguntar. Muito tempo atrás eu entrei em contato com essa informação, né? Google, que o azeite ele perderia a propriedade ao aquecê-lo. Então, não, na verdade isso acontece só quando a gente, se você for fritar com azeite, então que ele vai chegar numa temperatura tão alta que aí pode ser prejudicial assim para a qualidade dele, mas um refogado ou temperar para assar não tem problema nenhum. Então a base da dieta mediterrânea é o azeite. E aí muitas, né, então fruta, verduras, legumes, cereais integrais, peixes também, porque lá eles estão, né, de novo, no mar Mediterrâneo, então para eles peixes e frutos do mar é muito mais fácil. E esses peixes, de novo, gorduras boas. E aí um controle de carne vermelha, um controle de leite derivados, controle de aves, né, o controle do consumo de bebida alcoólica também, sempre preferindo vinho tinto. E aí, em adaptação a isso, além da dieta mediterrânea, criaram já, né, então no meio científico já se sabe, tem a dieta Mind, né, de mente, dieta Mind. E ela é uma dieta mediterrânea com um passinho a mais pensando em saúde mental, que seria o foco bem importante nas castanhas como um todo, então castanhas, nozes, pistache, avelã, amêndoas, verduras escuras, então, a couve, o espinafre, o brócolis, agrião, rúcula, almeirão, escarola. E também as frutas vermelhas. Aqui, principalmente morango e uva, né? Mas mirtilo, amora, framboesa. Porque tanto as verduras verdes escuras quanto essas frutas vermelhas são muito ricas em antioxidantes. Antioxidantes de tipos variados, tá? E as verduras verdes escuras muito ricas em as vitaminas do complexo B e minerais. Tá? Então, E as vitaminas do complexo B são extremamente importantes para o processo de memória. exatamente. E todo o processo inflamatório cerebral, né, toda doença, todo transtorno mental com sintomas bem de moderado a grave vai cursar com algum tipo de prejuízo em memória e na parte relacionada a cognitivo. E parece a última coisa que volta ao normal é essa parte de memória e cognição. E aí não tem muito que a gente possa fazer. A gente já está tratando o diagnóstico de base. O que a gente precisa, às vezes, é cuidar disso que a Fer está falando aí, né? Complementar isso na nossa alimentação. Porque, e assim, se você for pensar, né, são as verduras verdes escuras aqui no Brasil, né, então super do nosso dia a dia, mas às vezes a gente passa dias sem comer. Então, o ideal pela dieta Mind, por exemplo, é todos os dias. Então, pode ser um dia uma couve refogada, outro dia a rúcula na salada, outro dia o brócolis cozido, e assim vai indo, né, e porque elas são realmente muito ricas, com todo o resto, né, não é de novo. Não é só tomar ômega 3, não é só comer verdura verde escura, é um contexto alimentar, mas são dicas simples que podem ajudar, sim, a saúde mental. E quem vem primeiro? Comer bem ou saúde mental? Saúde mental Nossa. E comer bem? Eu preciso estar bem da mente para comer bem ou preciso comer bem para continuar tendo mente boa? Acho que não sabemos, né? Acho que já falei isso ao longo aí do caminho. A gente não sabe exatamente quem vem primeiro, mas acho que uma coisa importante de deixar aqui é o comer com prazer também, né? Então não adianta a gente ficar bitolado, né, no que a gente vai comer, em cada nutriente, em cada antioxidante e não sentar para comer gostoso, né? Que nem a primeira pergunta que eu falei. Então, comer 2 ovos mexidos ali, correndo de pé praticamente, ou tomar um suplemento de proteína no carro, na garrafa, sem nem prestar atenção, ou realmente, né, planejar, talvez sentar para comer com alguém, ou pensar, mesmo que seja um delivery, mas o que eu vou comer com calma, né? Não comer na frente da TV ou sem nem perceber. Então, esse comer com atenção e comer com prazer super importante, né? Sendo o ovo ou a galinha, assim, independente, né? Acho que ajuda na saúde mental né? Então, acho que tá tudo interligado. E cada vez mais, né? E assim, complementando um pouco o que você falou, vou pegar um paciente em episódio depressivo de moderada a grave, né? As coisas mudam, o sabor muda, gente. Então, assim,
a expectativa, né, a questão mental ali de tentar de alguma forma ajudar esse cérebro, eu não vejo a hora de chegar o domingo para comer o macarrão que minha avó faz. E aí, se eu não estou bem emocionalmente, aquele macarrão, o sabor é diferente. Né? Então, assim, essa interpretação química que é mediada por esses neurotransmissores vai se somando e aí a pessoa vai ficando sem prazer mesmo das coisas. Então, um paciente, por exemplo, deprimido, ele realmente, a cor diminui, é mais cinza, o sabor do alimento é mais difícil, e aí isso também, se não tiver atenção, e aí vai fazendo deficiência nutricional, vai fazendo todo esse quadro aí relacionado a isso, né? Mas acho que é isso, né? Alguma consideração, Fer? Não, acho que é exatamente isso, e até pensar ao contrário também, né? Então, eu vou me privar do macarrão da minha avó que eu gosto tanto, e aí pode ser um começo de opa, né? Um alerta, tem alguma coisa aí, ou, né? Por que eu estou me privando, ou depois de se privar tanto, né? Se tornar alguma coisa mais importante mesmo. Mas acho que a ideia era essa, né, Fran? A gente trazer um pouquinho de palpites aí ao longo do dia. Nutrição, exatamente, os dois juntos. Hoje eu não vejo o meu trabalho sem nutricionista, né? Então, eu fiz muito tempo clínica, então eu olho para um exame de colesterol e aí tá ali no limite, eu já mando o paciente para nutrição. Ó, não precisa esperar alterar, né? Porque hoje tem uma briga muito grande entre os colegas médicos aí, entre valor funcional, que é valor estatístico, que é valor de laboratório baseado em população doente, desculpa, o valor do laboratório e o valor funcional, né? Então, tem uma galera defendendo esse valor funcional e outra falando, não, valor de laboratório. Então, eu, por exemplo, eu atuo muito assim, né? A vitamina D, por exemplo, a maioria das pessoas em idade de 20, 40 anos, acima de 20. Você pega um exame com 21, para mim é um problema. Né? Claro. Né? E aí tem muitos colegas que não agem dessa forma. E aí a gente acaba fazendo encaminhamento para o nutricionista, né? Eu acredito que assim como hoje, dentro da própria psiquiatria, existe uma dificuldade, às vezes, dos colegas acolher, dos colegas entender alguns tipos de transtorno, né? Por exemplo, quem trabalha com transtorno afetivo bipolar vê muito isso. Não é o mesmo entendimento de todos os profissionais. Eu imagino, então, a nutrição, né? Uma das coisas que me chamou muita atenção no Congresso de Nutrologia o ano passado, existe muito voltado para a questão esportiva, para a questão estética, né? Para a saúde é um pouquinho menos, tanto que o dia que eu te conheci, que eu te vi, foi no sábado de manhã. Foi uma das últimas palestras que foi voltado para a psiquiatria, né? Aquele grupo de palestras. Infelizmente, ainda é muito subestudado, né? Na verdade, e parabéns, né, por você considerar isso, porque acho que no dia a dia dos psiquiatras como todos, são poucos que consideram se o paciente está fazendo atividade física, se ele está dormindo bem, se ele está fazendo terapia, se ele vai na nutricionista, né? Ou às vezes é isso, só dá o suplemento e é isso. Mas a pessoa não está comendo nada, não está nem com vontade de comer, como é que... Né? Então, a gente ter esse olhar mesmo 360 para esses pacientes. E não sei na sua especialidade, né, como nutricionista, mas hoje na psiquiatria e na medicina no Brasil a gente faz medicina curativa, não é preventiva. Não é mesmo. E o que a gente está conversando aqui é prevenção, é tentar promover uma mudança. Então, às vezes o paciente está com o exame alterado, eu encaminho para nutricionista e a leitura dele é, tá, mas ela vai me pôr para fazer dieta? Não, ela não vai te pôr para fazer dieta, ela vai te ensinar a comer melhor, ter qualidade de vida. Você quer chegar em 80 anos como? Com esse metabolismo todo inflamado, todo bagunçado, né? E não adianta jogar a culpa na medicação psiquiátrica, gente, porque tem coisas que sim, vão ter culpa, mas a grande maioria é estilo de vida, né? Esses dias eu fiz uma palestra, eu falei bem assim, o conceito de saúde mental é igual de qualidade de vida pela Organização Mundial de Saúde. Né? É esse indivíduo pleno da sua capacidade, feliz, realizado, dando conta de contribuir com a sua família, com onde ele mora, e sensação de plenitude, de bem-estar. Então, hoje, não se morre mais como antigamente, aos 40 anos de idade, aos 50, aos 60, só que para a gente chegar lá na frente, bem de saúde mental, com cognição preservada, vai precisar promover mudanças na alimentação. Vai ter que ser mais seletivo nas escolhas saudáveis. Vai ter que fazer atividade física. Nós não fomos feitos para ser sedentários.
eu tenho uma séria dificuldade com atividade física, tá? Eu falo assim, eu até fico me puxando a orelha aqui, porque eu Eu sou a também, pessoa pra que... mim não é tão espontâneo também, não. Tem que se esforçar, Não, mas faz parte. dizem que se você fizer não sei quantos meses, o cérebro muda. Olha, o meu não mudou não, tá? Tipo, eu tô esperando lançarem um remédio. Vai que Não, lancem, que daí vai... não, vai lá, vai socializar na academia, o É, personal, né? até por isso. Achar alguma coisa que gosta. Acho que igual a comida é achar alguma, né, alguma modalidade que dê prazer também, mais uma vez. Mas a alimentação, gente, ela está totalmente ligada a tanto doenças clínicas quanto as doenças mentais. A gente não consegue correr disso. É importante que a gente, sim, observe o que a gente está colocando no nosso prato, que a gente perceba se a gente está comendo de forma adequada, se está comendo pela emoção. Porque daí, quem come pela emoção, no outro dia fica arrependido. A caloria vai vir de qualquer jeito. Isso aí. Então, e aí, lógico, não tem condições de ir no nutricionista? A gente tem hoje rede social, próprio, né? E aí, cuidado também com rede social, né? Tem muita rede social aí que também. Segue profissional de saúde mesmo, pelo Isso, menos. né? Verifica. Eu não sei como que funciona o seu conselho, mas, por exemplo, o de psiquiatria tem como você verificar, né? Se esse profissional é realmente psiquiatra, se ele tem algum tipo de processo. Tem CRN também. Acredito eu que o nutricionista também funciona dessa forma, né? Então, sim. a gente tem que tomar cuidado com a vitrine, né? A vitrine pode ser bonita, mas lá dentro, internamente, a gente está todo inflamado. E não é individualizado, né? Então, claro, é isso. Tem que tomar cuidado, mas tem que se informar mesmo, porque, de novo, todo mundo come, né? E o que você escolhe faz toda a diferença para a saúde. Fernanda, obrigada, né, Fer? Muito obrigada. Bem, eu acredito que você contribuiu muito com os meus seguidores. Espero ter contribuído com os seus também, né? E esse vídeo vai rodar para outras pessoas também. Então, assim, a intenção aqui desse vídeo hoje, gente, foi levar realmente conteúdo de qualidade para vocês, para que a gente possa, de alguma forma, modificar a nossa forma de ver, de pensar e de viver essa vida, né? Então, não adianta amanhã eu faço. Eu uso muito essa expressão para quem chega falando que quer perder peso. Eu tô gordinha, eu tô com compulsão alimentar, eu quero perder peso. Tá, você mandou uma informação pro seu cérebro. Quando você vai para academia? Segunda-feira. Hoje é quinta. A segunda frase já anulou a primeira. Teu cérebro já falou, não, isso não é urgência para ela. Vamos priorizar outras coisas. E o que não falta, eu vou à consulta na quarta e fala, não, mas hoje eu não tenho nada em casa e tal, então no fim de semana eu vou no mercado, depois eu começo. Não, já agora, já. Fer, existe alguma teoria para dieta ser... para as pessoas querendo começar a dieta na segunda? Acho que é psicológico, aí precisaria chamar um psicólogo. Acho que é porque é uma nova semana, já passou o fim de semana, as festas e todas as comemorações. Ou porque as pessoas fazem uma liberação no fim, né? Então, o fim de semana ele tem essa carinha de tudo pode. De livre, dia do lixo, então isso. Talvez seja isso, né? Acho que no fundo assim, é o equilíbrio, né? Mas Fer, de coração, muito obrigada, tá? Pela sua atenção. Espero que todo mundo tenha gostado. Essa live vai ficar salva, tanto no meu perfil, vou marcar o da Fer também, tá? Então, boa noite para vocês. Tudo Tchau, de bom, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Fran.